Olá, eu sou a professora Marta Justino e estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade a histórias em quadrinhos. Nosso gênero textual que estamos estudando, HQ, ou Histórias em Quadrinho, parte 2. Nós vamos dar continuidade. O que é que a gente vai aprender hoje? Hoje nós vamos aprender os recursos gráficos. Aqueles recursos que eu falei na aula anterior, né? As onomatopeias, as linhas. Então, hoje nós vamos aprender as linhas cinéticas, nós vamos aprender as onomatopeias e os tipos de balões, tá? Dentre outras coisas que a gente vai aprender também. Que é importante para que a gente compreenda a história, tá? É importante que a gente conheça esses recursos gráficos para melhor compreender o que a gente está lendo. Antes, a gente vai responder o desafio da aula anterior. Olha só, eu perguntei para vocês, eu deixei aí um quadrinho e perguntei para vocês quais os personagens que aparecem no cenário. Então, a gente vê 3 personagens: Mônica, Cebolinha e Cascão. A gente está vendo que Cascão, né, como o nome mesmo já fala, ele está entrando num lixão, né, porque ele é cascão, ele gosta mesmo de ficar sujo. E nesse frio que estava, né, eu acho que ele realmente não quer mesmo tomar banho. No quadrinho aparece apenas um balão. Você sabe o que significa esse tipo de balão? Olha só, esse balão que está ali naquela cena, esse balãozinho é o mesmo que esse aqui, ó. Observa que ele tá com os tracinhos, tá? E nesse balãozinho que eu coloquei agora tem escrito: não conte isso pra ninguém. Então, esse tipo de balão aí não é aquele balãozinho simples de uma fala simples. Esse é o balão do cochicho. Quando o personagem está falando, está cochichando, quando ele está falando baixinho. Então, aparece o balão desse jeitinho aí, ó, que vocês estão vendo, tá certo? Não aparece o balão inteirinho. A gente vai ver isso no restante aqui. Ó, eu trouxe para vocês um trecho, tá, de uma história em quadrinhos, tá? Eu não trouxe a história toda, eu trouxe somente um trechinho da história para a gente ver alguns recursos, tá, nesse trecho. Então, ó, o trecho que eu trouxe para vocês é Turma da Mônica, Alimentos Saudáveis. Esse é o trechinho da história. Vê só, vou ler para vocês e vocês vão acompanhando. Gente, o almoço tá pronto. Oba! Ei! Ela caiu ali, ó. Mônica, este flango é de barro. As frutas também são de barro. Isso não se faz. Ih, o que vocês queriam? Comida de verdade, né? Isso aí. Gente, isso aqui é só uma brincadeira. Fui eu quem fez tudo sozinha. Não era mais fácil usar comida de verdade? Mais fácil e mais gostoso. Ah, não. Eu não podia fazer isso com vocês. Os alimentos de verdade não podem ficar expostos tanto tempo assim. Comida é coisa muito séria, turminha. Os alimentos deveriam ser mantidos e temperados adequadamente. Devemos mantê-los na geladeira ou congelados. Nunca devemos expô-los por mais de 2 horas a temperaturas ambiente. Certo, filha? Olha só. Observa aí que nesse trecho a gente tem alguns balõezinhos diferentes, né? Tem balãozinhos que tá desenhadinho assim, meio tremido. Tem balãozinho que está desenhadinho bem direitinho. Do lado de alguns personagens tem alguns tracinhos. Olha, ó, essa partezinha aí é o cenário, tá? O quadrinho é um cenário. Outro cenário. Olha só, agora onde eu marquei tem 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos que aparecem aí do lado da mãozinha da Mônica fazendo assim,
Esses dois tracinhos significa que ela está movimentando. Então, quando a gente vê esses dois tracinhos perto dos personagens, é porque ele está movimentando. Olha ali, ó. Perto do Cebolinha também tem. Sabe por quê? Porque quando Mônica chamou, o almoço tá pronto. Ó, ela gritou, o almoço tá pronto. Ele virou. Quando ele virou, apareceu lá as duas linhas. Olha ali, ó. Está Cascão, ó, Cascão, Mônica e Cascão, Cebolinha e Magali estão correndo. Observa que tem também as listinhas, tá? Indicando que eles estão correndo. Esse balãozinho aqui da Mônica, nessa segunda parte, é um balãozinho simples, tá? E esse último aí, ele está também desenhadinho, ó, feito uma nuvenzinha. Esse balãozinho é um balão do pensamento, tá? É o resto do pensamento de Mônica que começa no quadrinho acima. Então, esse quadrinho é o quadrinho do pensamento. É Mônica que está pensando. Os recursos gráficos. Olha só. Eu mostrei para vocês alguns recursos lá no outro slide. São usados para melhor representar as ações e movimentos dos personagens durante a narrativa nas histórias em quadrinhos. Então, ó, essas coisinhas aí, os tipos de balões, esses tracinhos, esses balões diferentes, ele indica alguma coisa. Então, é importante que a gente saiba o que cada um indica para que a gente entenda a história. Como é que eu sei que Mônica se moveu? Porque eu sei que aqueles tracinhos ali indica o movimento. Tracinhos paralelos são aqueles tracinhos, as bolinhas, as estrelinhas que aparecem. Geralmente, quando o personagem cai, aparecem as estrelinhas quando ele se machuca. Brilhos, fumacinhas, rastros. E as expressões fisionômicas. As expressões dos personagens também indicam se ele está triste, se ele está alegre, se ele está sentindo dor, se ele está espantado. Então, a expressão fisionômica dos personagens também indicam alguma coisa. E a gente precisa também aprender. Vamos conhecer alguns recursos gráficos. Ó, esse é um quadro ou um requadro, o nome, tá? É somente um quadro. Essa partezinha aí, tá vendo? É a moldura do quadrinho onde os personagens e as cenas são desenhadas. Onde são desenhados os cenários, os balões e os letreiros. Então, nessa partezinha aí, ó, nesse quadrinho, é o cenário. É onde acontece a cena, tá? A cena que a gente está vendo e a cena que a gente lê. Porque a gente precisa ler e também precisa compreender os sinais gráficos para a gente entender a história por completo. Linhas cinéticas são aquelas linhas e são riscos que indicam os movimentos, como eu falei para vocês, ó, esses movimentos aí, tá certo? São linhas cinéticas para mostrar que o personagem se moveu, se mexeu. Os tipos de balões. Os balões servem para conter as falas e diálogo dos personagens ou suas ideias. Então, dentro dos balãozinhos é onde estão a fala dos personagens. Então, a gente tem vários tipos de balões. Ó, aqui a gente tem o balão do pensamento, tá? Observa que esse balãozinho aí, eu vou tirar para vocês verem que tem ali, ó, o balãozinho e 3 bolinhas ali na cabecinha da Mônica, porque é Mônica que está pensando, ela está falando o que ela ouviu da mãe dela. Ela lembrou que a mãe dela falou que ela não podia deixar os alimentos fora da geladeira por muito tempo. Então ela estava explicando, estava lembrando. Esse é o balãozinho do pensamento. Eu tenho aqui, ó, esse balãozinho aqui. Ai, não! Esses 2 balãozinhos, ele indica grito. Então, quando vocês verem na historinha esses balãozinhos, é porque a pessoa está gritando. O personagem está gritando, está falando alto. Esses 2 balãozinhos aqui, ó, ele pode estar assim, dentro do balão, ou pode estar fora também do balão. É o balão da ideia. Esse balãozinho da ideia e esses 2, um é o pensamento e o outro ele está falando.
tá? Então, quando o personagem tem uma ideia que fala, vai aparecer lá a fala dele, ele dizendo que que teve uma ideia. Então, aparece o balãozinho com a setinha. Do outro lado ali, o primeiro, onde tem a lâmpadazinha amarela, observa que tem as bolinhas, que é o balãozinho do pensamento. E o do cochicho, tá? Que a gente já viu lá no começo. E esse último aqui é o balãozinho do sono, é o balãozinho para dormir, tá? Quando vocês verem esse balãozinho aí, é porque o personagem está dormindo. As onomatopeias. Observa esse som, ó. Essa palavrinha que aparece aí, cabrum. Cabrum é o barulho do trovão. E Cascão ali já está querendo correr. Cascão não pode ouvir um barulho de trovão. Observa que ele correu, ó. Lá no quadrinho de baixo ele correu. Apareceu ali a palavra zaz. Isso significa pressa. E quando ele chegou em casa, que ele entrou, aparece ali bem pequenininho. Vap! Foi o barulho da porta. Então, as onomatopeias, elas servem para representar os sons de objetos ou barulhos. E também podem representar o som de objetos ou barulhos. Esses sons, eles podem vir fora dos balãozinhos, igual tá ali naquela tirinha, ou eles podem vir dentro dos balãozinhos, tá? Ó, glup, tá com frio, nhaque, o barulho da comida. Aquele ali, o primeiro, ele tá com medo, tá, gente? Uau, está chorando. Tá com raiva. E as metáforas visuais. As metáforas visuais são imagens que representam algum sentimento. Por exemplo, a Magali está ali, ó. No balãozinho da Magali tem as notas musicais. Significa que ela está cantando. Nesse segundo quadrinho, eu tenho o Cascão, o Cebolinha ali. E aparece aquele balãozinho com aquelas imagens. Aquelas imagens ali significa que ele está com raiva, tá? E o terceiro quadrinho eu tenho o pai da Mônica sentado ali, né? Seu Maurício sentado, escutando a historinha que a Mônica está falando. E esses coraçõezinhos que aparecem, significa que ele está apaixonado. Olha só o que é que ele fala. Conta de novo. Olha o rosto dele de feliz, porque ele está gostando do que ele está ouvindo. Então, as metáforas visuais, elas indicam um sentimento ou um acontecimento. Por exemplo, um coração como sinal de paixão, as notas musicais e etc. Que foram esses exemplos que a gente acabou de ver. Revisando. Aprendemos que para compreender as histórias em quadrinhos é necessário conhecer os recursos gráficos, que são expressões fisionômicas, que aí indicam tristeza, dor, indica alegria, espanto, né? Porque quando a gente está feliz, a nossa fisionomia fica de um jeito. Quando a gente está triste, fica de outro. E se a gente se assustar? Fica diferente também, né? Fica com a cara assustada. Então, as expressões fisionômicas também ajudam a gente a compreender, né, a história, para a gente compreender a trama. Os tipos de balões, tá certo? Os tipos de balões também ajudam a gente a compreender as onomatopeias, que são os sons e os barulhos, tá? Que são representados com as palavras, que podem vir fora dos balões ou dentro dos balõezinhos. As linhas cinéticas, que são os movimentos. E só. Não acabou. Eu vou deixar um desafio para vocês, e esse desafio é bem importante. Eu tenho aqui uma tirinha, tá? Eu tirei a historinha que estava aí nessa tirinha e deixei só as imagens. Vocês vão construir uma historinha, tá? Você vai usar a sua imaginação e construir uma historinha. Observa a cena, tá? E vai criar e vai montar a tua tirinha, tá certo? Olha direitinho o que é que elas estão fazendo. Olha a expressão fisionômica delas, tá? E faz tua historinha, que na próxima aula eu vou trazer uma historinha também, tá? Vocês vão fazer a de vocês e eu vou trazer uma também, pra gente ver, né, se deu certinho a nossa história, tá certo? E por hoje
Por hoje é só. Obrigada a todos e até a próxima aula.